Ok, galera, tudo bom? Tudo pronto? Um professor Albano, professor de Química, e hoje a gente vai falar sobre isomeria. Antes, uma passada bem rápida aqui no canal, só para mostrar para vocês, canal Música e Química Juntas, muita coisa legal, vídeo de aula, música e muito mais. Dá uma olhada lá, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva. Mas vamos para a aula. Roda a vinheta. Isomeria é o assunto de hoje. Quero mandar um abraço para a galera da Escola Edmilson Pinheiro, lá de Maracanaú, meus alunos da Escola Edmilson Pinheiro de Maracanaú. Olha essa aula aí, galera, se liga, hein? Cai no Enem demais isomeria. Vamos ver? Primeiro eu quero fazer uma analogia aqui. Vocês conhecem o que é o anagrama? Não conhecem o anagrama? Pois bem, eu vou pegar uma palavra, e com as mesmas letras eu vou formar outras palavras. Isso é anagrama. Vou pegar uma palavra aqui, toda vez que eu me lembro dos meus alunos, me vem essa palavra na cabeça. Amor, tá? Amor. 4 letras. A-M-O-R. Com essas mesmas letras, você consegue formar outras palavras? Eu formei 4 aqui, ó. Vamos ver. Roma, ramo, Omar e Mora. Tranquilo? Entenderam, né? Isso é um anagrama. Eu pegar as mesmas letras de uma palavra e formar outras palavras. Mudou completamente o sentido. Deixa eu pegar aqui, ó, essas duas palavras, amor e Roma. Mudou completamente o sentido. Um fala de um sentimento verdadeiro, lindo e maravilhoso, e o outro fala de uma cidade que é até romântica, mas é uma cidade e o outro um sentimento, tá? Mesmas letras, sentido completamente diferente por causa da organização das letras, ok? Isomeria vai ser parecido. Com a mesma quantidade de átomos, eu posso encontrar moléculas totalmente diferentes. Vamos ver a definição de isomeria aqui. Isomeria, substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, galera, ó, se liga numa coisa. Isomeria, eu vou sempre estar falando em duas ou mais, né, coisas diferentes, substâncias diferentes. Isomeria são substâncias diferentes, servem para coisas diferentes. Tem propriedades físicas e químicas diferentes, ponto de ebulição diferente, é totalmente diferente, tá? Estou falando de coisas diferentes. Se liga, isomeria. Mas a fórmula molecular é a mesma. Um exemplo? Você quer um exemplo? Claro. Pronto. Você consegue observar que eu tenho duas moléculas diferentes aqui? São dois compostos totalmente diferentes. Para a galera que está em dias com as funções orgânicas, eu tenho aqui, ó, hidroxilo ligado a um carbono saturado. Então aqui eu tenho um álcool. Já do outro lado eu tenho oxigênio entre carbonos, eu tenho aqui um éter, não é isso? Então são coisas totalmente diferentes, dá para ver aqui na cara que são diferentes. Mas se liga nesse álcool aqui, vamos contar quantos átomos tem. E na química orgânica a gente sempre começa a contar pelo carbono. Quantos carbonos tem? 2. Hidrogênio eu tenho 6. E oxigênio eu tenho somente 1, não precisa aparecer o índice 1 aqui, tá? Não precisa não pode aparecer, na verdade. Ok, isso aqui embaixo, galera, eu contei os átomos dessa molécula. Aqui em cima eu tenho uma fórmula estrutural do álcool e aqui embaixo eu tenho uma fórmula molecular desse álcool. Tranquilo? Aqui é a fórmula estrutural do éter. Vamos ver a fórmula molecular dele. Quantos carbonos tem? 2. Quantos hidrogênios? 6. E quantos oxigênios? 1. Olha aí, ó, mesma fórmula molecular. A gente está falando de compostos totalmente diferentes com a mesma fórmula molecular. Então a gente está falando de isomeria. É o assunto de hoje. Mostrar para vocês o que não é isomeria. Galera, ó, presta atenção. Aqui eu tenho 4 carbonos nessa cadeia principal. Esta é hidrogênio, né? Todos cadeia saturada e 4 carbonos. Aqui eu também tenho cadeia saturada e 4 carbonos. A diferença, vou falar só desse metil aqui. Esse metil está para baixo, ou está do mesmo lado do primeiro metil. Aqui o primeiro metil está para um lado e o último metil está para o outro. Metil não, que é ramificação, né? CH3. Tá? Entenderam? Os dois CH3 do mesmo lado e aqui CH3 do outro lado. Se eu for contar, os átomos vai dar a mesma quantidade. C4H10, todos os dois. Então, isomeria, professor. Se dá a mesma quantidade de átomos,
e está diferente na molécula, na estrutura, é isomeria. Não, tá? Não são isômeros. Por quê, professor? Porque eu estou falando da mesma substância, galera. Ó, entende uma coisa? Essa ligação simples aqui, ela permite que o carbono gire. Não precisa girar igual, na mesma velocidade. Um pode ir mais rápido, um pode ir para um lado, outro para o outro. Ele gire, tá? A ligação simples permite o giro, tá? Ou seja, tem momentos que sim, um carbono aqui pode estar para um lado e o outro para cima, para o outro lado. É o que aconteceu aqui, ó, girou. É a mesma molécula. Esse giro é livre, tranquilo? Então, nesse caso, se é a mesma molécula, não são isômeros, tá bom? Então vamos lá. Tipo de isomeria que a gente vai estudar. Deixa eu tirar logo a câmera desse lado. Pronto. Vou mostrar todo o esquema que eu montei aqui, ó. Pronto. Isomeria, ela pode ser plana ou espacial. Galera, plana porque no papel eu consigo entender que isomeria está acontecendo. Espacial porque eu vou ter que ter uma ideia de como a molécula se comporta espacialmente, tá bom? Como ela está desenhada no espaço. Só o papel pode não me ajudar, tranquilo? Então aqui bem mais simples, plana. Só que aí o PAC está recomendando não usar mais esses termos planos e espacial, até porque na química orgânica o carbono se comporta de maneira espacial. O carbono ele não é plano, tá? Toda isomeria pela IUPAC é espacial, mas a gente vai continuar usando os nomes plano espacial porque não é lei, é só indicação da IUPAC, ainda não é lei. Mas eu tenho que apresentar essa informação para vocês, inclusive o nome que a IUPAC recomenda chamar. Isomeria plana, a IUPAC quer que chame de constitucional. E a isomeria espacial, a IUPAC vai chamar de estereoisomeria. Tá bom? Esquisito, né? Os nomes. Eu prefiro plano espacial. Mas eu sempre vou estar lembrando desses dois outros termos para você, se cair em prova do Enem, e já caiu em prova do Enem, para esses termos, você se ligar. Ok, plano espacial. Plana, galera, tem 5 tipos de isomerias: de função, de posição, de cadeia, metameria e tautomeria. A espacial tem 2 tipos: geométrica e óptica. Identificar quando acontece isomeria é fácil. Agora eu tenho que identificar que tipo de isomeria está acontecendo e é isso que a gente vai ver. Tá bom? Vamos começar com isomeria plana, são mais simples de entender. E a primeira, a difunção, isomeria de função, que é uma isomeria plana. Deixa eu colocar aqui de novo a câmera no lugar. Então, professor, quando é que acontece isomeria de função? Galera, na isomeria de função tem a mesma forma molecular. É claro, se eu estou falando de isomeria, tem a mesma forma molecular. São coisas diferentes que têm a mesma forma molecular. Eu não precisava nem ter colocado isso aqui, tá? Mas só para lembrar. Tem a mesma forma molecular, a diferença está na função orgânica. É a isomeria mais simples, mais fácil de identificar. Tá vendo? Você não pode vacilar. Se você contou a mesma quantidade de átomos e são funções diferentes, é isomeria de função. Isso pode acontecer nas funções álcool éter, aldeído cetona, ácido e éster. Vou mostrar de uma por uma. Álcool e éter. Exatamente aquele exemplo que eu mostrei na introdução da aula, no começo da aula. Você viu, né? Ó, álcool e éter, já expliquei, né? Todo mundo já contou comigo. C2H6O são isômeros. Se eu identifiquei que mudou a função, álcool e éter mudou a função. Então é isomeria de função. Só para praticar, vamos ver o nome desse álcool aqui. 2 carbonos et, ligações simples an, e como é um álcool, ol, etanol. Esse éter, no meio fica o oxigênio, do lado menor, tanto faz, né? Tem um, mas do lado menor tem um carbono met, ox, e no outro lado metano, metox, metano. Pode acontecer também isomeria de função no aldeído e cetona. Deixa eu mostrar aqui. Aldeído e cetona, que eu cortei, ficou falho aqui, ó. Mas vamos lá. Isso aqui é uma cetona, carbonila entre carbonos é cetona, tá? Então isso aqui é a cetona. Carbonila ligada a hidrogênio é aldeído. Carbonila na extremidade da cadeia, aldeído. Então tem uma cetona e um aldeído. E se eu for contar, eu vou chegar ao mesmo resultado. Pode contar aí. C3H6O. Se eu tenho coisas diferentes com o mesmo número de átomos, com a mesma forma molecular, então eu tenho isômeros. E a função é diferente, isomeria de função. Nome dessa cetona, 3 carbonos pró, ligação simples carbonos an, e o final ona.
propanona. 3 carbonos prop, ligação simples an, e o final, mudou só o final, al, propanal. Pode acontecer também entre ácido carboxílico e éster. Exemplo, eu tenho um ácido carboxílico aqui, ó, C-OH é ácido, e aqui eu tenho oxigênio entre carbonos e um carbono é carbonilo. Tranquilo? Então eu tenho ácido carboxílico e éster. E eu contando os átomos, eu vou chegar C3H6O2. Pode contar aí para os dois que dá a mesma coisa. Se eu estou falando de coisas diferentes com a mesma forma molecular, são isômeros. E são isômeros de quê? Se eu tenho um ácido e um éster, mudou a função, isomeria de função. Como é o nome desse ácido, galera? Lembra? 3 prop, ligação simples an, propan, e o final oico, ácido propanoico. O prefixo ácido, o começo ácido não é obrigado a aparecer, tá? Ácido propanoico. E o éster? Começa por lado da carbonila, eu tenho 2 carbonos, tá? Et. Ligações simples an, oato de. Essa parte oato de é do éster. Etanoato de metila. Tranquilo? Etanoato de metila. Só praticando aqui a nomenclatura, né? Vamos lá. Outra isomeria. Já falei da isomeria de função, que é a mais fácil de identificar. Isomeria de cadeia. Na isomeria de cadeia, pessoal, é a mesma função orgânica. Até porque se mudasse a função orgânica, seria isomeria de função. Ok? Mesma função orgânica, difere na classificação da cadeia. Lembra que a gente estudou no começo do ano classificação de cadeia? Classificação da cadeia carbônica, tá? E pode acontecer com quem? Cadeia normal ramificada, cadeia aberta insaturada, fechada saturada, cadeia homogênea e a cadeia heterogênea. Exemplos? Primeiro, normal e ramificada. Olha aqui, é uma cadeia. Claramente, uma cadeia sem ramificações, uma cadeia normal, só tem carbonos primários e carbonos secundários. Carbono primário e secundário é cadeia normal. E aqui eu tenho um carbono terciário, é ramificada. Se a cadeia tiver um carbono terciário ou quaternário, já é ramificada, tá bom? Ok? Todo mundo tem consciência de que são estruturas diferentes e percebe, tem a mesma função orgânica, são hidrocarbonetos, tá? Vamos contar os átomos? Rapidinho aqui, C4H10. Pode conferir aí, C4H10. Você tem a mesma fórmula molecular e tem diferença na estrutura, isomeria. Isomeria de quê? Se mudou a classificação da cadeia, é isomeria de cadeia. Aqui embaixo na cadeia normal eu tenho 4 carboniligações simples hidrocarboneto, butano. Aqui eu tenho, cadeia principal tem 3 carbonos e tem um radical metil no segundo carbono. Ramificação metil, então metilpropano. Se quiser posso botar 2 metilpropano para dizer que o metil está no carbono 2, mas como só cabe no carbono 2, nem precisa. Vamos lá. Pode acontecer entre a cadeia aberta e fechada também, moléculas com cadeia aberta e outra cadeia fechada. Exemplo, querido professor, tá aqui, ó. Eu já coloquei até o nome. Praticamos, né? Vamos seguir. Propeno e o ciclopropano, tá? Fórmula molecular aqui, ó, C3H6, pode conferir, os dois têm C3H6 e são moléculas diferentes. Mesma função orgânica, mudou na classificação da cadeia, porque eu posso dizer que a cadeia é aberta e essa outra é fechada, ou essa é insaturada e essa é saturada, também serve, tá? Então são isômeros de cadeia. Próximo isômero de cadeia, cadeia homogênea e heterogênea. Aqui eu tenho, ó, nitrogênio é uma amina, tá? 2-butanamina. Ou butano 2-amina, esse nome aqui é um nome trivial, não é oficial, tá? O nitrogênio se encontra fora da cadeia principal. A cadeia principal só tem carbonos, 4 carbonos, certo? E aqui o nitrogênio está no meio da cadeia, está entre carbonos. E são 4 carbonos, ó. Fórmula molecular C4H11N. Se a estrutura é diferente e a fórmula molecular é igual, são isômeros. Como cadeia aqui é homogênea e aqui é heterogênea, diferença na cadeia, isomeria de cadeia. Próximo, isomeria plana, isomeria de posição. Já viu, né? Só pode mudar na posição. Olha só, mesma função orgânica, mesma classificação de cadeia, vai ter o mesmo tipo de cadeia, só muda na posição. Na posição de quê, querido professor? Pode ser na posição do grupo funcional, na posição do radical ou na posição da insaturação. Vamos ver cada exemplo?
Grupo funcional, muito tranquilo, já coloquei até a fórmula molecular. C3H8O é um álcool, a hidroxila está no carbono número 1 e aqui a hidroxila está no carbono número 2. Cara, eu olho para cá porque o slide está desse lado e acabo olhando para a câmera errado também. Olha desse lado aqui, mas é aqui, a correta é aqui. Desculpa, vamos lá. Hidroxila no carbono 1, hidroxila no carbono 2 são isômeros. Isômeros de quê? Mudou a posição do grupo funcional, mudou a posição da hidroxila, mudou a posição do grupo funcional. Hidroxila no carbono número 1, hidroxila no carbono número 2 são isômeros. Isômero de quê? Mudou a posição do grupo funcional. Isomeria de posição. Tranquilo? Nomes, como é um álcool, 3 carbonos, propanol. Eu coloquei um O aqui para deixar claro que o OH está no carbono 1. Esse 1 não precisa aparecer, tá? Propanol, propan 1O. E aqui propan 2O, ficou fácil, né? Propan 2O. Vamos lá. Também pode ser na posição do radical, ramificação. Olha só. Muito tranquilo aqui, ó. Radical ficou no carbono número 2 e aqui o radical ficou no carbono número 3, o CH3. O metil, tá? Tá em posição diferente. Cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 das duas cadeias e um radical. Então vai dar a mesma fórmula molecular, que é C7H14. O nome é 2-metilhexano, dessa molécula aqui de cima. O metil está no carbono 2 e aqui o metil está no carbono 3, então 3-metilhexano. Tirando a câmera aqui rapidinho só para você ver e voltando. Pode ser na posição da insaturação, galera. Ó, ficou fácil, né? A insaturação está no carbono número 1 aqui e aqui a insaturação está no carbono número 2, tá? C4H6. Aqui em cima eu tenho o butino e aqui embaixo o but2ino. Tranquilo? Muito fácil? Tá ficando fácil. Isomeria plana, metameria. Se liga nisso aqui, na metameria. Galera, a metameria tem a mesma função orgânica, mesma classificação de cadeia. A diferença é também na posição, como a gente falou ainda agora. Só que agora a posição do heteroátomo. Então vai ter um nome especial. Se mudar a posição do heteroátomo, vai ser metameria. Pode ser chamado de isomeria de posição, de metameria ou de isomeria de compensação, tá? O nome não vai te atrapalhar não, só para você conhecer. É fácil, é só mudar o heteroátomo de posição. Aqui, ó, metilbutilamina, tá? Isômero do etilpropilamina. O nitrogênio está entre o carbono 1 e 2 e aqui o nitrogênio está entre o carbono 2 e 3. Aqui mudou a posição do oxigênio, ó, metoxpropano e aqui o etoxetano. Se for contar os dois de cima, mesma fórmula molecular, os dois embaixo, mesma fórmula molecular. A última isomeria planar, tautomeria. Tautomeria, galera, também é bem fácil, se liga. É uma isomeria de função. É uma isomeria de função. Só que aqui tem o enol, tá? Casos especiais de isomeria de função, onde os dois isômeros ficam em equilíbrio dinâmico. Se liga nessa dica que eu dei. É isomeria de função, só que tem o enol. Isso pode acontecer com aldeído enol e cetona enol. Como? Olha o símbolo aqui, ó. Interessante, porque está em equilíbrio. O aldeído se transforma em enol, o enol se transforma em aldeído. Fica direto assim. Cetona e enol e cetona. Vamos ver aqui. Aldeído e enol. Ó, eu tenho aqui um aldeído, carbonila no hidrogênio, e aqui eu tenho um enol, hidroxila no carbono insaturado, ligação dupla. Enol. Galera, essa ligação aqui, ó, vem para cá, tá? Como vem para cá, esse carbono aqui não pode ficar fazendo 5 ligações, então um dos hidrogênios vai para o oxigênio, que ficou sem a ligação. Fica esse formato aqui, ó. Ligação dupla e o hidrogênio passa para o oxigênio. Depois volta, esse hidrogênio volta para cá e a ligação dupla sobe. Aí volta a ser aldeído. Acontece também entre cetona e enol. Olha só, cetona e enol. Aqui eu tenho enol, hidroxila no carbono com ligação dupla. E aqui eu tenho carbonila entre carbonos, cetona. Tá? Pode contar que dá a mesma fórmula molecular. C5H10O. E eu tenho de novo a dinâmica. Ligação dupla cai aqui
e esse carbono que vai estar fazendo 4 ligações, um dos hidrogênios que não está aparecendo aqui, vem para cá para cima, se torna cetona. O símbolo do equilíbrio aqui, tá? Então um se transforma no outro. Então fica a dica. Se é isomeria de função, se mudou a função, é isomeria de função. Mas se mudou a função e tem um enol, então vai ser tautomeria. Ok? Olha só, galera, só ver o que a gente viu hoje. Isomeria, a gente está estudando isomeria e a gente veio para a isomeria constitucional, que eu vou chamar de plana, tá? Isomeria constitucional ou isomeria plana, que são função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Próxima aula a gente vai ver a isomeria espacial. Galera, antes de sair, dá o like, se tiver te ajudado, dá o like, preciso desse like, tá bom? Vai me ajudar pra caramba. Se inscreve no canal, tá? Tô querendo chegar aí aos 1000 inscritos, é a minha meta, então ajuda esse professor. Valeu, galera, abraço, até a próxima, paz e bem.